A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Edir Lacerda, com o tema As Bem-aventuranças, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Hoje faremos colocações sobre as bem-aventuranças. Quem é proclamado bem-aventurado, feliz? Quem é chamado filho de Deus? Quem é que verá a Deus? De quem é o reino dos céus? Será de algum crente no dogma A, B ou C? Os homens bem-aventurados, os cidadãos do reino dos céus, são os pobres pelo espírito, são os puros do coração, são os mansos, os que sofrem perseguições por causa da justiça, são os pacificadores, são os misericordiosos, os que choram, os que amam, os odeiam e fazem bem aos que lhe fazem mal. Mas hoje vamos ver apenas algumas dessas bem-aventuranças. As bem-aventuranças são chamadas também de as beatitudes. Beatificar é tornar supremamente feliz. Beatitude significa a felicidade, a bem-aventurança do céu. Jesus aqui expõe com força e simplicidade uma doutrina de princípios morais e espirituais, cujo eco jamais decresceu ao longo do tempo. Princípios por meio dos quais a vida do homem se torna abençoada, repleta de bem-aventurança celestial. Diz o texto evangélico que Jesus proferiu esta mensagem depois de ter passado a noite toda em oração com Deus. Durante essa noite de colóquio íntimo com o Pai dos céus, deve a alma de Jesus ter sido empolgada por uma veemente experiência da divindade, porque em cada uma das palavras do Sermão da Montanha vibra ainda o eco de uma grande voz e cintila uma luz tão fascinante que ninguém pode ler ou ouvir estas palavras sem sentir em si algo desse eco divino e vislumbrar algo dessa luz celeste. Vamos começar então falando sobre bem-aventurado os mansos. O homem que encontrou o seu eu divino é necessariamente manso. Em que consiste a mansidão? Consiste na desistência de qualquer violência, tanto física como mental, e sua substituição pela força do espírito. Todos os seres que não atingiram a consciência espiritual recorrem à violência para conseguir os seus fins. Os irracionais só conhecem a violência material. O homem, depois de intelectualizado, descobriu outro tipo de violência, muito mais eficiente que a violência mental. Violência essa que tem muitos nomes entre os homens. Uns lhe chamam astúcia, outros sagacidade, outros ainda política, diplomacia, exploração, etc. Quando o homem descobre em si os potenciais divinos, desiste definitivamente de toda e qualquer espécie de violência física e mental. A humildade e a mansidão criam no homem uma receptividade ilimitada para conter a verdade. Como diz o provérbio, pedra que rola não cria limo. Um indivíduo orgulhoso, irracível, rola em encosta abaixo pela montanha da ignorância e não retém nenhum limo de sabedoria, enquanto as almas mansas, permanecendo em paz da vívida boa vontade mental, acumulam as águas da sabedoria que flui de fontes humanas e divinas para nutrir florescentemente vale de qualidades espirituais. O egotista carrega, arrogante, irrita-se com facilidade, mantém-se na defensiva e é ressentido, agressivo, rejeitando os emissários da sabedoria
que tentam entrar no castelo de sua vida. Mas os que são mansos e humildes, receptivos, atraem o invisível auxílio dos beneficentes das forças cósmicas, que lhes concedem bem-estar material, mental e espiritual. Assim, os mansos de espíritos realmente herdam não apenas toda a sabedoria, mas juntamente com ela também a terra, isto é, a felicidade terrena. Agora vamos ver os bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça. As palavras sede e fome estabelecem uma metáfora apropriada para a busca espiritual do homem. Primeiro, ter sede pelo conhecimento teórico de como alcançar a salvação. Depois de saciada essa sede, ao aprendermos a técnica prática para efetivamente entrar em contato com Deus, podemos então satisfazer a fome interior da verdade, banqueteando-nos diariamente com o divino maná da percepção espiritual resultante da meditação. Aqueles que buscam satisfação em coisas materiais descobrem que a sede de seus desejos nunca é mitigada e nem pode sua fome ser jamais saciada com a aquisição de posses. O anseio representante em cada ser humano de preencher um vazio interior é o desejo da alma por Deus. Este desejo somente pode ser apaziguado se experimentar a própria imortalidade e o estado imperecível da divindade em união com Deus. Quando a pessoa totalmente atenta saciar a sede da sua alma com as falsificações da satisfação sensorial, ela anda às cegas de um a outro prazer evanescente, rejeitando, por fim, a todos como inadequados. Antes de tudo, convém esclarecer o que aqui se entende pela palavra justiça. Essa palavra, toda vez que ocorre nas Sagradas Escrituras, significa a relação ou atitude justa e reta que o homem assume em face de Deus. Não se refere à justiça no sentido jurídico do plano horizontal, como é usada na vida social de cada dia. Justiça é, pois, a compreensão intuitiva de Deus. Não se refere à justiça no sentido jurídico, como é usado na vida social. Justiça é, pois, a compreensão intuitiva de Deus. Falando agora dos bem-aventurados, os pacificadores. Pacificador, em latim, significa pacíficos. É, pois, aquele que faz a paz. É um fazedor de paz. Um homem que possui em si a força criadora de estabelecer ou restabelecer um estado ou uma atitude permanente de paz no meio de qualquer campo de batalha. Quem é, pois, verdadeiro pacificador? Não é, em primeiro lugar, aquele que restabelece a paz entre as pessoas ou grupos litigantes, mas sim aquele que estabelece e estabiliza paz dentro de si mesmo. Aliás, ninguém pode ser verdadeiro pacificador de outros se não for pacificador de si mesmo. O pior das discórdias, as mais trágicas das guerras, é o conflito do homem traz dentro de si mesmo. Todos os conflitos externos são filhos de algum conflito interno, não devidamente pacificado. Por isso, é absurdo querer abolir as guerras ou as revelações de fora, as discórdias domésticas no lar ou no campo de batalha, enquanto o homem não abolir primeiro o conflito dentro de sua própria pessoa. O grande tratado de paz tem de ser assinado no fórum interno do eu individual antes de poder ser ratificado no fórum externo das relações sociais. Nunca haverá nações unidas, nunca haverá sociedade ou família unida
enquanto não houver indivíduos unidos. Pode, quanto muito, haver precário repouso de armas, mas não uma paz sólida e duradoura enquanto o indivíduo estiver em guerra consigo mesmo. Paz social segura e estável supõe paz individual firme e sólida. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, disse o Mestre em véspera de sua morte. Não a dou assim como o mundo dá. Dou-nos a minha paz, para que a minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria. Este é o grande tratado de paz no santuário da alma. É uma paz firme e indestrutível, plena de alegria, felicidade, porque é alicerçada sobre a verdade libertadora. Bem-aventurados os tristes. Não parece estranho que Jesus tenha proclamado felizes os tristes? Ele disse que a seus discípulos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, para que a minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria, e ninguém mais tire de vós a vossa alegria. Antes de tudo, convém distinguir duas espécies de tristeza e alegria. Uma tristeza central, permanente, por vezes circundadas de alegrias periféricas, intermitentes, e uma alegria central, de dentro, permanente, que por vezes se acha envolta em tristeza. Quanto mais triste o homem é internamente pela ausência da harmonia espiritual, tanto mais necessita ele de alegria externas, geralmente ruidosas e violentas. Esse homem não tolera a solidão, que lhe traz consciência mais nítida de sua vacuidade ou desarmonia interior. Por isso evita, quando possível, estar a sós consigo. Procura companhia por toda parte e, quando não a pode ter em forma de pessoas, canaliza para dentro de sua insuportável solidão parte dos ruídos da rua por meio de jornal, do rádio, da televisão, de celulares, etc. Alguns vão mais longe e recorrem a entorpecentes, maconha, cocaína, morfina, etc., para camuflarem por algum tempo a sensação de triste solidão. Essas alegrias externas, porém, têm sobre ele o efeito da água do mar, que tanto maior sede se dá, quanto mais dela se bebe. Mas, quando o homem acerta em descobrir a bela tristeza da vida com Deus, renuncia espontaneamente a essas horrorosas alegrias da vida sem Deus, ou então satura de espiritualidade todas as suas materialidades, transformando em oásis de vida abundante o seu velho deserto morto. Então, compreende ele que o Divino Mestre quis dizer com as palavras: não dou a minha paz assim como o mundo a dá. O que o mundo dá não é paz real, é apenas uma trégua artificial, espécie de armistícios temporário e precário entre duas guerras, ou melhor, em um campo de batalha de guerra permanente. A paz do Cristo, porém, é uma paz profunda e sólida, porque é nascida da verdade que liberta. O homem cuja felicidade nasceu da verdade é calmo e sereno em todas as vicissitudes da vida, porque sabe que não precisaria mudar de direção fundamental se a morte o surpreendesse nesse instante. O homem, habituado a certo grau de espiritualidade, tem uma imensa vontade sobre o homem não espiritual. Não necessita de estímulos violentos para se sentir alegria, porque sua alegria não vem de fora, e sim de dentro. Basta-lhe uma florzinha à beira da estrada, basta o sorriso de uma criança a caminho da escola, basta o tanger de um sino ao longe,
basta o cintilar de uma estrela através da escuridão. Tudo enche de alegria suave e pura a alma desse homem, porque ela está afinada pelas vibrações delicadas que vêm das luminosas alturas de Deus. E as fontes de sua alegria brotam por toda parte. Nem é necessário que saia de casa para encontrar motivos de alegria, porque a sua alegria é de qualidade, que não está sujeito às categorias de tempo e espaço, como as alegrias ruidosas e grosseiras dos profanos. O homem espiritual da bela tristeza é proclamado bem-aventurado e tem a certeza de ser consolado. Um dia a sua bela tristeza de hoje se converterá em jubilosa alegria de amanhã. Falaremos agora então sobre os bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. Justiça, como já dissemos, significa a atitude justa e reta do homem com Deus. O homem justo, nos livros sacros, é o homem santo, o homem crístico, o homem que realizou em alto grau o seu eu divino pela experiência mística manifestada na ética. O homem justo é o homem que se guia invariavelmente pelos dois grandes mandamentos, o amor de Deus e a caridade ao próximo. Mas será possível que alguém sofra perseguição por causa dessa justiça? Por causa de sua santidade? O Evangelho de Jesus está repleto de afirmações dessa natureza. É a experiência multissecular e confirma: por causa do meu nome sereis odiados de todos, e chegará a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Arrastar-vos-ão perante reis e governadores e sinagogas, mas não vos perturbeis, porque o servo não está acima de seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos hão de perseguir a vós. Os inimigos do homem são os seus companheiros de casa. Estamos habituados a pensar e a dizer que esses perseguidores são justos, são homens maus, perversos e de má fé. E de fato assim acontece muitas vezes. Entretanto, os mais cruéis perseguições que a história humana conhece foram perpetradas por homens sinceros e subjetivamente bons, em nome da verdade e bem do nome de Deus e do Cristo. Sobretudo, as igrejas e sociedades religiosas organizadas têm empreendido e empreendem ainda cruzadas e guerras santas, trucidando os infiéis, queimando os hereges, torturando homens de elevada espiritualidade, excomungando como apóstatas e perversos muitos dos homens mais puros e santos que o mundo conhece. A maior parte desses perseguidores não tem má intenção, nem consciência pecadora, agem por um sentimento de dever. Há duas razões fundamentais por que o homem justo é perseguido por outros homens, individuais ou por uma sociedade humanas. Primeiro, um indivíduo persegue outro indivíduo, não só porque este seja mau, mas também pelo fato de ser bom. Por quê? Porque o homem justo aparece como elemento hostil a outro homem menos justo. A simples presença de um homem mais santo do que é para mim uma declaração de guerra, ou pelo menos uma permanente ofensa. O homem espiritual, pelo simples fato de existir, diz silenciosamente a outros: vós deveis ser como eu, mas não sois, e isso é culpa vossa. Nenhum homem espiritual, é claro, diz isto, mas os profanos interpretam desse modo a presença do homem justo e atribui a este a ingrata censura. Um devoto íntegro não se curvará diante da pressão social para que beba somente por estar numa reunião
em que são servidos bebidas alcoólicas, mesmo quando os demais zombem dele por não compartilhar de seu gosto. A retidão moral traz a zombaria de curto prazo, mas regozijo a longo prazo, pois a persistência no autocontrole produz bem-aventurança e perfeição. Um eterno reino de alegria celestial a ser desfrutada nesta vida e além dela é o que recebem aqueles que vivem e morrem conduzindo-se de acordo com o que é correto. Pessoas mundanas que preferem as indulgências sensoriais ao contato com Deus são os verdadeiros tolos, porque ao ignorarem o que é correto e, portanto, bom para eles, têm que colher consequências. Só quem pode dizer como Paulo de Tarso, já não sou eu que vivo, o Cristo é que vive em mim, só esse pode saborear devidamente as bem-aventuranças, as beatitudes. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.